Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente, hein? Acesse www.redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Muito boa noite. O Tribunal Regional Eleitoral declara o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, inelegível por 8 anos. A defesa disse que vai apelar para que ele possa concorrer à reeleição em novembro. E você vai ver também. Justiça acata pedido do governo e determina que os médicos peritos do INSS voltem ao trabalho. Aprovação ao governo Bolsonaro sobe 11 pontos em 9 meses, segundo pesquisa do Ibope. Prefeitura de São Paulo aprova protocolos de higiene para a volta de eventos, museus e teatros. A reabertura está prevista para outubro. A Polícia Federal deflagrou hoje a segunda fase de uma operação contra a extração clandestina de minério de ferro na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. Os 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em escritórios, endereços de funcionários e na sede da Flair Global Mineração, na Grande Belo Horizonte. Documentos e computadores foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal. A investigação apura um esquema montado por 6 empresas para extrair minério de ferro de forma clandestina em uma área onde não havia autorização para a atividade. De acordo com o inquérito, os suspeitos simulavam serviços de terraplanagem em terrenos urbanos, como se os preparassem para uma futura construção. Mas, durante a fiscalização, foi comprovado que eles extraíam minério ilegal, sem o conhecimento dos órgãos ambientais. 38 milhões de reais dos investigados já foram bloqueados pela polícia. Eles podem responder pelos crimes de mineração ilegal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ninguém foi preso nesta fase da operação. A Flair Global Mineração foi procurada, mas não quis se pronunciar. A Polícia Federal realizou uma operação contra uma quadrilha que explorava ilegalmente pedras preciosas de uma terra indígena em Rondônia. Batizada de Operação Crassa, termo que remete ao estado bruto dos diamantes, o trabalho investigativo teve início em 2018, com a prisão em flagrante de 3 pessoas em posse dos cristais. Os presos relataram à polícia que deslocaram de São Paulo a Rondônia para adquiri-las. Ainda admitiram que se tratavam de pedras preciosas da reserva Roosevelt. Com isso, a polícia conseguiu a identificação do esquema criminoso, que conta com a participação de garimpeiros, lideranças indígenas, financiadores de garimpo, avaliadores, comerciantes e intermediadores. 150 policiais participaram da operação. As medidas judiciais foram cumpridas em Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Distrito Federal e São Paulo, onde foram apreendidos 13 mil dólares e 60 mil reais em dinheiro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou hoje a decisão que havia dispensado os peritos médicos do INSS de retornarem ao trabalho presencial. Com isso, os profissionais devem voltar às atividades nas agências já vistoriadas e aprovadas. Desde a semana passada, o INSS deixou de fazer mais de 8 mil perícias agendadas. Em todo o país, os trabalhos estão sendo retomados muito lentamente. Depois de meses tentando realizar a perícia médica no INSS, finalmente o Jorge o conseguiu. Ele veio com a esposa até esta agência na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e enfim, vai receber o benefício. Tem que pagar aluguel, tem que sustentar a casa, né? Então é difícil. Então ajuda muito esse dinheiro entrando agora nessa época de pandemia ainda, né, que estamos parados, estamos sem trabalho. Há 5 meses, Dona Sônia vinha tentando passar pela perícia. Hoje, ela conseguiu. Estava sem receber desde abril o benefício. Há uma semana, uma queda de braço entre governo e médicos peritos paralisou o atendimento, que deveria ter sido retomado no último dia 14. Também na semana passada, o INSS divulgou um comunicado convocando os peritos ao trabalho. Ontem, a Justiça havia suspendido o retorno dos médicos. A Advocacia Geral da União recorreu e hoje o Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou a decisão, determinando a volta ao trabalho presencial. Segundo o INSS, 60% dos peritos já estão atendendo.
Nesta agência, considerada uma das maiores da capital, a informação é de que apenas 5 dos 15 peritos médicos voltaram ao trabalho. 3 no período da manhã e 2 à tarde. Os outros 10 estão afastados porque fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Mas, segundo a agência, seguem trabalhando de forma remota. Para ser atendido na agência só com hora marcada. O agendamento pode ser feito pelo site, aplicativo ou pelo telefone 135 do INSS. E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre a crise no INSS e o impacto dela na população. 1,5 milhão de pessoas, 1,5 milhão, estão na fila de atendimento. São, em sua maioria, idosos e doentes que estão sendo tratados como lixo. Não interessa quem é o responsável, nem o motivo dessa bagunça, desse descaso criminoso. Alguém tem que exercer a autoridade neste país, dar um soco na mesa e pôr fim nesse inferno criado para atazanar seres humanos que têm direito a esse serviço do Estado brasileiro. Esse atendimento não é favor nenhum. Essas pessoas pagam impostos e devem ser atendidas. E médicos, governantes, funcionários, juízes, ministros, etc., têm a obrigação de atendê-los porque são pagos para isso. Têm obrigação, dever de resolver esse quadro dantesco que expõe de forma grotesca a pior face do país, graças à ação de mentes prostituídas e sem a mínima compostura. Sem compostura, sem respeito, sem moral, sem consciência, sem caráter, sem dignidade. Isso é uma vergonha. Segundo pesquisa CNI-Ibope divulgada hoje, a popularidade do presidente Bolsonaro cresceu e o percentual de brasileiros que consideram o governo ótimo ou bom chegou a 40%. O resultado reverte a tendência de queda registrada no último levantamento realizado em dezembro de 2019. De acordo com a pesquisa, 40% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom. Este índice é 11 pontos percentuais maior do que o registrado anteriormente. 29% classificaram o governo como regular e 29% como ruim ou péssimo. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a confiança no presidente. Neste quesito, 46% dizem confiar em Jair Bolsonaro. Já a maneira de governar do presidente foi aprovada por 50% dos entrevistados. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e ouviu 2.000 pessoas em 127 municípios entre os dias 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiança de 95%. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no interior e na capital do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul do Rio de Janeiro. O lugar é o mesmo em que ele se formou em 1977. Bolsonaro estava acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do general Braga Neto, da Casa Civil. Após a formatura, o presidente desembarcou na capital fluminense e participou da inauguração de instalações operacionais da Polícia Rodoviária Federal. À tarde, o presidente seguiu para São Paulo. A viagem de Bolsonaro ao Rio de Janeiro é um dos últimos compromissos públicos do político antes de passar por mais uma cirurgia. Amanhã, o presidente vai ser operado pela 6ª vez desde 2018. Ele vai fazer a retirada de cálculo na bexiga e, por isso, precisará se ausentar dos compromissos. O procedimento será realizado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. A cirurgia é considerada simples, mas prevê que o presidente fique de 1 a 2 dias internado. Desde que ele levou uma facada durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, Jair Bolsonaro teve pequenas complicações e, por isso, vem passando por cirurgias.
E a primeira-dama Michele Bolsonaro também esteve hoje em São Paulo para autorizar na Delegacia de Crimes Eletrônicos do DEIC a instauração de inquérito para apurar ofensas recebidas pela internet. O advogado de Michele pediu a apuração de crime contra a honra da primeira-dama. Neste caso, por ser um crime de ação privada, é necessário a presença até a unidade policial para assinar o termo que permite a investigação. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, votou para que o presidente Jair Bolsonaro tenha o direito de depor por escrito no inquérito que investiga uma suposta tentativa de interferência na Polícia Federal. O relator substituto do recurso da Advocacia Geral da União concorda com o argumento da AGU de que o depoimento por escrito é uma prerrogativa do presidente da República. Marco Aurélio Mello também levou o caso para o plenário virtual, onde todos os ministros da Corte podem votar e a análise é mais rápida do que no julgamento em plenário. Com muitos mesários afastados por causa dos riscos do coronavírus, a Justiça Eleitoral ainda busca voluntários para trabalhar nas eleições. O pedido de ajuda veio na campanha feita pela TV, rádio, jornais e internet. O TSE está fazendo de tudo para incentivar a inscrição de mesários voluntários para as eleições desse ano. Na central de atendimento em Belo Horizonte, são muitas dúvidas e desistências de convocados. A gente teve zonas que teve pedidos de desistência de mais de 50%. Então, por isso que o nosso banco de voluntários precisa ser renovado. Nem os benefícios oferecidos pela Justiça Eleitoral, como a folga de 2 dias para cada um trabalhado como mesário, estão sendo suficientes para atrair os candidatos. Acho muito arriscado. Acho que a Covid está muito disseminada ainda, a pandemia está muito avançada. Eu voto perto, mas tem gente que tem que sair de ônibus. Mesmo assim, eu teria muito medo de ser mesário. Haverá máscaras, serão uma máscara a cada 3 horas de trabalho, então serão 3 máscaras por mesário, um protetor facial, face shield, um álcool em gel individual para o mesário, além de álcool para a sessão. O eleitor vai mostrar o documento ao mesário. Sem tocar, o mesário vai conferir a identificação do eleitor, o documento com foto. Só que em Minas, por exemplo, são necessárias 208 mil pessoas para trabalhar nas eleições, entre convocadas e voluntárias. Até o momento, menos de 25% desse total procurou o TRE com a intenção de ser mesário. Por causa da pandemia, muitos mesários convocados para as eleições desse ano não vão poder trabalhar, ou porque têm mais de 60 anos ou porque estão no grupo de risco. E para não ficar sem pessoal suficiente, a Justiça Eleitoral está convocando por e-mail ou WhatsApp cerca de 2 milhões de voluntários em todo o país. O treinamento desse ano já começou e é todo virtual. O adiamento da eleição de outubro para novembro deu mais tempo para essa preparação. O Vinícius já foi voluntário em 2 eleições e, como não faz parte do grupo de risco, decidiu participar mais uma vez. É com prazer que eu digo que eu sou mesário voluntário, que eu faço parte da democracia do país. É uma coisa que dá prazer, é uma coisa que a gente não vive o tempo todo, então me dá muito orgulho. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Sena, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. O novo caça-gripe da Força Aérea Brasileira fez o primeiro voo aqui no país.
A aeronave veio da Suécia de navio e foi desembarcada no Porto de Navegantes, em Santa Catarina, no domingo. E hoje realizou o primeiro voo no espaço aéreo brasileiro, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O voo durou cerca de 1 hora e foi acompanhado por outras 2 aeronaves. O Gripen, fabricado na Suécia, é o primeiro F-39E das 36 unidades que tiveram a compra anunciada em 2013. Os aviões irão custar 24 bilhões de reais. Os primeiros modelos deverão ser entregues para operação em 2021 e o último deste contrato em 2026. Em audiência no Senado para explicar a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Roraima na semana passada, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que a vinda de Pompeo tenha sido uma operação a favor da campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Numa audiência no último mês de agosto, no Senado americano, foi evidenciado um amplo consenso bipartidário, republicanos e democratas, sobre a questão venezuelana. Então, esse é um dos elementos que mostra que não faz muito sentido pensar nisso como uma plataforma eleitoral, já que não há diferença substantiva entre posições de republicanos e democratas em relação à Venezuela. Ou seja, tudo indica que se houver uma vitória democrata nas eleições em novembro, a atitude norte-americana para a Venezuela continuará exatamente a mesma. Eu acho que a defesa dos direitos humanos, a defesa da democracia é uma obrigação permanente, quer estejamos ou não em campanha em algum país do mundo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, assinou hoje os protocolos para a retomada dos setores culturais na cidade. No entanto, a liberação só vai ocorrer quando o município avançar para a fase verde do Plano Estadual de Flexibilização. Os protocolos incluem a reabertura de teatros, museus, galerias e bibliotecas. No setor de eventos, serão permitidas convenções, seminários, palestras, feiras de artesanato e gastronômicas. Tudo de acordo com as regras sanitárias, de higiene, distanciamento social, disponibilização de álcool em gel e uso de máscara. Os eventos só poderão ter 600 pessoas. Mais que isso, é necessário uma autorização específica da Prefeitura. Mesmo com a assinatura dos protocolos, a retomada desses setores será só quando a cidade avançar para a fase verde do Plano Estadual de Flexibilização. A expectativa é que isso aconteça na próxima reclassificação, marcada para 9 de outubro. Ninguém mais interessado em que a cidade não retroceda que o próprio setor produtivo. É importante, nesse momento de flexibilização, a gente lembrar as pessoas que ainda não é a comemoração do fim da pandemia. Ainda não é o momento de retomarmos o nosso dia a dia e o nosso normal. Ainda é o momento de começar a flexibilizar, pensando nos empregos, pensando nas pessoas, pensando no setor produtivo, mas sem deixar de lado o bem maior, que é a preservação da vida aqui na cidade. Já o governo do Amazonas decretou o fechamento de diversos estabelecimentos em Manaus. A medida vai suspender por um período de 30 dias o funcionamento de bares, balneários, praias, casas de show e estabelecimentos flutuantes. A decisão foi anunciada depois de uma tendência de crescimento de casos da Covid-19 na capital amazonense. Segundo o governador Wilson Lima, do PSC, o aumento de casos é resultado de aglomerações e desrespeito a regras de prevenção à doença. As aulas presenciais estão mantidas. A gente vê que cada estado adota uma maneira de enfrentar a pandemia. Já Pernambuco flexibilizou mais o convívio social. Agora, os beneficiados são os restaurantes e o setor de eventos. Tem abertura também em Fernando de Noronha. Se não houver retrocessos no plano de convivência, todo o estado deve entrar na última fase de liberação em novembro. Esta é a 9ª fase do plano de convivência com a Covid-19. Válida para as regiões metropolitana do Recife, Zona da Mata e parte do Agreste de Pernambuco. Entre as novidades está a ampliação do funcionamento de restaurantes, bares e demais serviços de alimentação, que vão poder operar com até 70% da capacidade e no período das 6 da manhã até meia-noite.
Cinemas, festas e peças de teatro também estão liberadas, desde que obedeçam todo o protocolo de higiene e capacidade máxima de 100 pessoas por espaço, ou 30% da ocupação máxima. E se os números da Covid estiverem controlados, todo o estado entra na última fase de liberações no dia 9 de novembro. O governo de Pernambuco também anunciou a permissão de entrada de todos os turistas na ilha de Fernando de Noronha. A partir do dia 10 de outubro, todos os turistas poderão entrar na ilha, respeitando o protocolo que está sendo divulgado aqui. Ou seja, o turista que não teve a Covid precisará realizar um RT-PCR no dia anterior ao seu embarque ou também no dia do próprio embarque. Com a mudança nos serviços de alimentação, a distância obrigatória entre as mesas passa de 1,5 metro para 1 metro. Os clientes continuam obrigados a usar máscaras em todos os momentos que estiverem nos espaços de alimentação. E agora a previsão do tempo em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para vocês. Olha só, hoje é quinta-feira, mas já te adianto, o final de semana promete ser de muito sol, clima seco e bastante quente pelo Brasil, viu? Sexta-feira com pancadas de chuva somente nos estados aqui do norte do país, também em áreas do norte do Mato Grosso. Chuva que chega no final da tarde, acompanhada de raios, tudo por causa do calor e também da alta umidade. A gente pode ter uma chuvinha ou outra também em áreas da costa leste do Nordeste, entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Bahia, mas é chuva fraca e isolada. Agora, em Salvador, sim, essa chuva pode engrossar um pouco mais. Ela deve aparecer, inclusive, no sábado e o ar fica bastante abafado, mínima de 22, máxima de 27 e 28 graus. Mas em grande parte do Brasil, o que vai predominar nessa sexta-feira é o sol, clima seco e bastante quente em todo esse amarelão aí do mapa que a gente vê. Até mesmo no sudeste, primavera chegou com friozinho, chuvinha também no comecinho dessa semana, vai esquentar muito nos próximos dias. Amanhã faz 28 graus em Belo Horizonte, 29 em São Paulo, 30 graus no Rio de Janeiro e, como eu disse, até o começo da semana a gente vai ter um calor extremo nessas capitais, tá? Centro-Oeste também, clima seco e muito, muito quente. Em Cuiabá, a máxima é de 39 graus e faz 36 em Campo Grande. E esse clima tem contribuído para o aumento de queimadas na região. A gente tem falado bastante do Pantanal, que está sofrendo aí, sendo destruído pelas chamas. É o pior incêndio da história. Só esse ano já foram mais de 16 mil focos de incêndio e hoje a gente bateu o recorde como mês com o maior número de focos. Passou dos 6 mil, situação bem preocupante por lá, viu? Alerta para o clima seco também no interior do Nordeste, viu? Seco e quente. Amanhã em São Luís faz 32 graus. Em Palmas, 36. A gente só vai ter um clima aí mais ameno, temperaturas mais amenas no sul do Brasil. Faz 26 graus em Porto Alegre e 25 em Florianópolis. Eu fico por aqui, te espero amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Muita gente está trocando a agitação da capital paulista por casas de alto padrão em condomínios fechados no interior de São Paulo. A constatação é de imobiliárias especializadas no segmento. Além da melhor qualidade de vida, o home office é um dos fatores que influenciam os compradores. Casas espetaculares com salas e quartos amplos, dignas de uma vida com muito conforto. A procura por esses imóveis aumentou desde o início da pandemia, segundo o levantamento das principais imobiliárias que atuam nessas regiões. Há 3 anos, a Sandra tem um projeto de morar fora de São Paulo. Agora, na pandemia, trabalhando de casa, ela vai realizar esse sonho com a família. No meu caso, por exemplo, como eu tenho a possibilidade de fazer o home office muitos dias na semana, né? Mais vezes na semana, eu tenho mais tempo de cuidar da minha família, de estar próximo do meu filho. Você tem um contato maior com a natureza, você não perde tanto tempo no trânsito. Essa nova onda em direção ao interior tem um perfil definido. São casais que têm entre 35 e 50 anos, com filhos pequenos e que buscam mais qualidade de vida. Tiago é sócio de uma imobiliária no interior do estado e, segundo ele, nos últimos meses, a busca por imóveis de alto padrão movimentou milhões de reais. Uma vez que as próprias empresas estão enxugando seu pessoal, flexibilizando a questão do trabalho remoto, as próprias empresas estão diminuindo seus espaços físicos, né? Hoje o cliente ele tende sim
a procurar mais espaço e mais conforto para a sua família. Na capital, ter mais espaço significa ter um custo maior, já que o metro quadrado tem um valor elevado. No entanto, um imóvel grande no interior pode ter o mesmo preço de um apartamento bem localizado no centro de São Paulo, por exemplo. Fora isso, a facilidade de deslocamento entre essas cidades e a região metropolitana também é um fator positivo na hora de optar pela mudança. A procura por imóveis dentro de condomínios no interior se reflete basicamente na necessidade de uma maior sensação de segurança, de áreas que você pode caminhar livremente, as crianças podem brincar na rua, enfim, andar de bicicleta, de patins, ou seja, e ter uma sensação de liberdade. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, foi declarado inelegível por 6 anos. O Tribunal Regional Eleitoral foi unânime na decisão. Faltava apenas o voto do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, que no julgamento da última segunda-feira pediu vistas depois que os outros 6 desembargadores haviam votado. Mas logo na abertura da sessão, o magistrado anunciou que acompanharia o relator do processo, dando unanimidade à decisão de tornar inelegível o prefeito do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella foi julgado por participar do evento de lançamento da pré-candidatura do filho, Marcelo Rod, a deputado federal na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá em 2018. Segundo a denúncia, funcionários da Conlurb, a companhia de limpeza urbana do município, foram levados ao evento em carros oficiais da prefeitura. Crivella também era acusado de oferecer facilidades a seguidores em um evento com lideranças religiosas. Mas os desembargadores do TRE não viram irregularidades e absolveram o prefeito. Com a decisão, Crivella, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio, está inelegível até 2026. Mas o prefeito ainda pode entrar com uma ação cautelar no Tribunal Superior Eleitoral para conseguir um efeito suspensivo e concorrer à reeleição. Ontem à noite, o julgado foi o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. Foi a primeira vez na história que a Assembleia Legislativa do Rio aprovou o prosseguimento de um pedido de impeachment. A confirmação veio depois dos discursos dos deputados e da defesa feita pelo próprio Wilson Witzel. O governador afastado voltou a se declarar inocente das acusações de desvio de verbas na saúde. Disse também que é vítima de uma injustiça e que não teve direito à defesa. O presente momento que sinto é que ninguém está preocupado com o meu amplo direito de defesa e com o contraditório. Uma denúncia inepta, uma denúncia que repete uma representação de uma medida cautelar que posteriormente poderia virar uma denúncia e que sequer ainda foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas os senhores querem transformar isso numa denúncia para ser submetida a um tribunal misto, para ser julgada como um ato de improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Após a defesa, o presidente da Alerj, André Siciliano, começou a votação aberta e nominal. Bastavam 47 votos a favor, mas a decisão foi por unanimidade. 69 deputados estaduais escolheram dar prosseguimento ao processo contra o Wilson Witzel. Apenas um deputado não votou porque está de licença médica. Assim que o Tribunal de Justiça do Rio for comunicado do resultado, Witzel será oficialmente afastado por 180 dias. Ele já não ocupa o cargo desde o mês passado, quando foi afastado por uma decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. A partir da comunicação, o TJ vai sortear 5 desembargadores que vão compor o tribunal misto, responsável pelo julgamento do mérito do processo. Eles se juntarão a 5 deputados estaduais, que ainda vão ser eleitos pela Alerj. A decisão será por maioria simples. O julgamento será conduzido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Cláudio de Melo Tavares, que só vota em caso de empate. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella afirmou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que o tornou inelegível. A economia brasileira deu mais um sinal positivo. Nos primeiros 15 dias de setembro, o número de pedidos de seguro-desemprego caiu quase 12% em relação às 2 últimas semanas de agosto. Foram registrados 218 mil requerimentos.
No acumulado de 2020, foram feitos mais de 5 milhões de solicitações, um aumento de 6,7% se comparado ao mesmo período do ano passado. A Advocacia Geral da União suspendeu a promoção de 607 procuradores federais do órgão. A portaria foi assinada na semana passada e elevava os procuradores ao teto salarial da carreira, com valor acima dos R$ 27 mil de salários. A decisão de suspender a promoção foi do Procurador-Geral Federal, Leonardo Fernandes. Ele alegou o poder geral de cautela da administração e razões de conveniência e oportunidade. Hoje foi divulgada a pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto à Prefeitura de São Paulo. Segundo a pesquisa, Celso Russomano, do Republicanos, aparece na frente com 29% das intenções de voto. O atual prefeito, Bruno Covas, do PSDB, aparece em segundo lugar com 20%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 9% e Márcio França, do PSB, 8%. Em seguida, com 2% cada, aparecem Gilmar Tato, do PT, Arthur Duval, do Patriota, Andréa Matarazzo, do PSD e Vera Lúcia, do PSTU. Joyce Hasselmann, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elu, da Rede e Orlando Silva, do PCdoB, registraram 1% das intenções de voto cada um. 17% afirmaram que votariam em nulo ou branco ou em nenhum candidato e 4% não souberam responder. A polícia prendeu a secretária de saúde do município de Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Era suspeita de participar de um esquema que desviou mais de 9 milhões de reais do SUS. Karine Tavares foi presa hoje de manhã pela Polícia Federal. Além dela, os agentes prenderam uma empresária. A polícia ainda cumpriu 7 mandados de busca e apreensão, incluindo a Secretaria de Saúde do município. De acordo com as investigações, Karine é suspeita de participar de um esquema que desviou mais de 9 bilhões de reais do SUS entre 2016 e 2020. As investigações começaram em junho e apontaram que um laboratório teria sido contratado de forma fraudulenta pelo município de Magé para a execução de exames. A ação, na verdade, era um contrato de licitação normal. Faz-se a licitação ou a dispensa de licitação, no caso é um chamamento público, para concorrência entre vários laboratórios de exames laboratoriais e esse exame, esse processo de dispensa de licitação era direcionado para esse laboratório vencer. Além disso, depois de executados os exames laboratoriais, é feito um processo de pagamento, um processo de execução, onde se verifica se foram feitos ou não os exames. E essa verificação era totalmente omissa, no mínimo. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o laboratório seja de propriedade de um vereador do município de Magé. A Prefeitura de Magé disse que está apurando o caso. Instauramos também sindicância interna com atos administrativos dentro da Prefeitura e, se houver alguma desconformidade, que sejam punidos os culpados. Nós não localizamos a defesa da secretária de Saúde, Karine Tavares. Agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas já se recuperaram da doença. Outras 494 mil permanecem em acompanhamento e o país acumula mais de 139 mil mortes provocadas pelo vírus. Um estudo feito pela ONU mostra que o Brasil está em penúltimo lugar entre os países da América Latina quando o assunto são direitos políticos das mulheres. Basta andar pelas ruas para ver que elas são maioria por todos os lados. Mas quando se fala de política, o terno e a gravata tomam conta. E a diferença de representantes, homens e mulheres, é gritante. No Congresso, dos 513 deputados, apenas 77 são mulheres. E dos 81 senadores, só 10 são mulheres. No Poder Executivo, a diferença também é clara. Das 23 cadeiras da esplanada dos ministérios, temos apenas 2 representantes femininas. E quando olhamos para o quadro de governadores, a situação é ainda pior. Dos 27, apenas uma é mulher, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. A gente sabe que tem mais homens realmente, exercendo cargos maiores, funções maiores, sendo que não tem porquê, Acho que não há diferença, A capacidade não é medida pelo gênero, Então,
questão é essa. A mulher sempre é muito discriminada, né? E nós precisamos ter maior número de candidatas que realmente representam, não só para a cota, né? Mas que representam as mulheres brasileiras. O PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, resolveu colocar em números a desigualdade de direitos políticos entre homens e mulheres, comparando 11 países da América Latina. O desempenho do Brasil foi péssimo. Com a nota de 39,5, o país ficou em antepenúltimo lugar. A desigualdade de gênero aqui só é menor que no Chile e no Panamá. A luta por igualdade já vem de muito tempo. E não é à toa que nós, mulheres, conquistamos espaços que antes eram considerados masculinos. Mas isso não se reflete aqui, no centro do poder. Segundo a ONU, um dos motivos para essa desigualdade é a falta de consistência em políticas públicas que deveriam garantir a competitividade de candidaturas femininas. A ausência de democracia interna dos partidos, a questão das cadeiras, das vagas serem de candidaturas e não de cadeiras, dentre outros, são fatores que impactam diretamente nessa baixa ou subrepresentatividade. Preciso que os partidos políticos e as instituições democráticas se preocupem em sanar esse grave problema, que não é das mulheres, repito, e sim da democracia e, portanto, de todos nós. A lei eleitoral prevê que 30% dos candidatos de todos os partidos devem ser mulheres. Apesar de mais de 50% do eleitorado ser feminino, apenas 33% das candidaturas registradas para as eleições municipais deste ano são de mulheres, pouco acima do mínimo obrigatório. Como são fatores que precisam caminhar junto. Porque se não caminharem juntos por um processo de conscientização, de reconhecimento, para promoção de justiça, a gente não consegue avançar. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma nova portaria sobre os procedimentos em casos de aborto legal no Sistema Único de Saúde. O novo texto altera o artigo que obrigava a equipe médica a comunicar o aborto à polícia. Agora diz apenas que os médicos deverão comunicar o fato à autoridade policial responsável. A nova portaria foi assinada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Muito obrigado. A gente te espera amanhã. Boa noite para você.